Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à apresentação do meio-campista Juliano. Com a palavra, o presidente Duílio Monteiro Alves. Bom, boa tarde, fiel. É com muito prazer que a gente apresenta hoje aqui o Juliano, nosso primeiro reforço da temporada. É importante a gente frisar que essa contratação significa critério, responsabilidade financeira e respeito ao nosso orçamento, né? O departamento de futebol trabalhou muito esse ano, agora nós começamos o mês 8, reduzindo a nossa folha, tirando muitos atletas. O Roberto fez esse trabalho muito bem, soube entender o momento e aguardar a hora certa da gente iniciar esse novo ciclo, vamos dizer assim, com novos reforços e com um time mais forte. Como corintiano, eu quero agradecer muito a torcida pela paciência e dizer que é hora da gente olhar para frente e deixar com que nossos profissionais tenham tempo de trabalho para que eles possam render fora e dentro de campo. Nossa torcida sempre cobra muito, mas também nos apoia muito, sempre, muito mais que qualquer outra do país e do mundo. Então eu peço a nossos torcedores que apoiem e acompanhem o clube nas nossas redes sociais, que fiquem fiel torcedores e que só dessa forma o Corinthians vai ficar cada vez mais forte, tá bom? Nos vemos na arena, um grande abraço e agora vamos apresentar o nosso Juliano. Vira para mim. Posso começar? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Mideia, que fez uma ação para o anúncio da minha numeração. Obrigado aos torcedores também que colaboraram, que participaram dessa ação também. Também gostaria de aproveitar para dizer que eu também sou um fiel torcedor. Incentivo a vocês, ao nosso torcedor, que seja sócio e participe do programa também. E também gostaria de agradecer ao Roberto Andrade, que esteve presente em toda a negociação, que fez um trabalho muito bem feito. E graças a ele, hoje eu estou aqui, podendo representar essa camisa. Então, obrigado ao Roberto, obrigado ao presidente, ao Alessandro, ao Corinthians, que me abriu as portas. E a partir daí nós podemos iniciar. Vamos lá. Para iniciar, a primeira pergunta é do fiel torcedor Fábio, de São Paulo. Boa tarde, Juliano. Aqui é o Fábio, tudo bem? Gostaria de saber se você tem a consciência que nós, torcedores do Corinthians, o que mais queremos é raça. O resultado é consequência dessa raça. Se você vindo para o Corinthians, você tem essa certeza de como que é a torcida do Corinthians. Um abraço e boa sorte. Vai, Corinthians! Obrigado pela pergunta. Sim, tenho noção, porque eu iniciei dizendo que eu fui corintiano, não era corintiano quando era pequeno, então eu sei que essa proporção e essa cobrança, ela existe. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui, eu estou realizando um sonho de menino, de poder vestir essa camisa, de poder representar uma nação que é muito grande, de uma torcida que cobra muito, sem dúvida, mas é uma torcida que também apoia
E eu sei que quando a equipe vai bem, a equipe está ali ajudando. Quando a equipe não vai bem, a torcida está ali cobrando também. Mas são nos momentos difíceis onde a gente tem que se unir e nos fortalecemos como entidade, como time, como torcida. Nós temos que ser um só. Então, sem dúvida, da minha parte, não vai faltar raça, não vai faltar vontade. Estou muito ansioso para poder estrear. Estou contando os dias para que eu esteja 100% fisicamente, para poder estar ajudando a equipe. Então, da minha parte, dedicação e trabalho não vai faltar. Antes de dar início às perguntas da imprensa, gostaria de convidar a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Ative o sininho e deixe o seu like para fortalecer o timão. A primeira pergunta da imprensa é do Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Obrigado, Olavo. Boa sorte, Juliano. Um abraço para você. Que você tenha aí uma passagem importante e vitoriosa no Corinthians. Queria dar um abraço também aos dirigentes que estão aí na sala e a quem está acompanhando a coletiva. Juliano, você acabou de falar da ansiedade, né? Eu queria entender, você está há algum tempo sem jogar, mas pelo que o Corinthians tem enviado para a gente de material, já que os treinos são fechados, a segunda semana, né, de trabalhos com bola. Queria entender se já dá para a gente cravar que você está no jogo de domingo contra o Santos, se a estreia já é no final de semana, mesmo que num período menor que 90 minutos. E você esteve na Arena no último jogo. Como é que você viu ainda essa diferença que o Corinthians está dos times principais do Brasil? Isso mais te preocupa ou mais te motiva a devolver o Corinthians às primeiras posições dos campeonatos? Obrigado. Eu começo pela segunda pergunta, tá? Em relação ao jogo que eu assisti, é uma equipe que está em reformulação, que está num processo, né, de reconstrução. Tem muitos jogadores novos que precisam de apoio, precisam de suporte. Eu acho que com a minha chegada, a chegada do Renato, os jogadores mais experientes, Gil, Fagner, Cássio, Fábio Santos, com essa bagagem de experiência, a gente vai conseguir dar uma confiança, uma credibilidade maior aos jovens para que eles estejam mais livres para poder jogar e demonstrar todo o potencial que tem. Num determinado momento, pela equipe estar assim, dessa forma, com muitos jogadores jovens do meio para frente, eles acabam carregando uma pressão muito grande e isso acaba interferindo um pouquinho no desempenho em algumas partidas. Nós enfrentamos uma equipe de muita qualidade que é o Flamengo, que joga junto há 3 anos, que se conhece. Então foi um jogo extremamente difícil. É claro que nós cometemos vários erros, não conseguimos sair jogando de trás, não conseguimos criar muitas oportunidades, mas isso faz parte do jogo. Eu acho que esse é o processo. O resultado ele não vem de uma hora para outra. Você tem que saber por que você ganha, por que você empata, por que você perde e acreditar que esse é o caminho, né? Se você trabalha forte, se dedica, se concentra e tem a orientação de fora, você acredita naquilo que estão te passando, à medida que o tempo vai passando, a evolução ela vai ser consequência do trabalho que você está fazendo. Desculpe, e a segunda pergunta em questão à ansiedade, sim. Estou ansioso, faz algum tempo que eu não jogo, exatamente 3 meses, foi minha última partida. Estou evoluindo na parte física, estou à disposição, já estou no bid. A minha vontade é estar no jogo de domingo, ainda não sei, não conversei com o Silvinho, não conversei com a comissão técnica, mas a minha vontade é estar no jogo. Se é para iniciar, se é para entrar 10 minutos, 15, se é para jogar 35, 45, eu quero ser útil. Dentro daquilo que eu puder fazer, eu quero ser útil à equipe do Corinthians. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Bem, obrigado, Olavo. Um abraço aos dirigentes que estão aí, do Ilho, Roberto, Alessandro. Seja bem-vindo, Juliano. Você tem muitas conquistas no Corinthians. Cara, você falou que sempre foi corintiano, já deve ter visto o time em altos e baixos, né? Mas atualmente o time está numa das maiores baixas, né? Financeiramente e em termos de contratação de jogadores, enfim, e você escolheu o Corinthians, né? Você tinha outras propostas e escolheu o Corinthians. Você vai lá para a Neoquímica Arena e vê o que aconteceu contra o Flamengo, né? Aquele passeio no começo do jogo, né? Eu queria saber o que te fez escolher esse time, se você acha que tem jeito, se você acha que dá para resolver o problema desse time e, mais ainda, para um jogador como você, um jogador experiente, se é gostoso enfrentar esse desafio. Obrigado.
Bom, eu sigo meu coração em relação à minha decisão de ver o Corinthians. Novamente, eu repito, é um sonho de menino que eu estou realizando. Então, eu não tive dúvida. Como vocês mesmos sabem, eu tive outras propostas e optei pelo Corinthians porque eu achei que esse era o momento de eu realizar o meu sonho. Em questão do time, claro que há conserto, né? Existe trabalho, não falta dedicação. O pessoal não está deixando de correr, não está deixando de se esforçar. Acontece que as coisas elas ainda não encaixaram como um coletivo, como um todo, né? Então, o resultado ele não está vindo nesse exato momento. Agora, o campeonato é muito longo e isso, como eu disse anteriormente, é um processo, né? Você não pode querer, de um dia para a noite, mudar tudo e começar a vencer o tempo todo. Em questão que você comentou sobre as condições financeiras do Corinthians, eu acho que o Corinthians está muito melhor organizado do que eu acho que vocês da imprensa imaginam, né? O fato de que eles estão acreditando no nosso trabalho, estão fazendo contratações para reforçar a equipe, para aumentar a qualidade, para trazer o torcedor, a confiança do torcedor para o nosso lado, eu acho que isso teria que ser louvável por parte da nossa administração. E por parte da imprensa também vocês poderiam dar esse crédito de confiança, porque eles estão fazendo realmente um esforço acima da média para que o time cresça. Então, eu acredito sim no trabalho, acredito na administração, acredito no potencial da equipe. Nós temos muitos jogadores jovens de muita qualidade, tem uma equipe também que é experiente. Agora, a gente precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência para que a gente consiga encaixar. No momento que nós encaixarmos e estivermos melhor organizados fisicamente, todos os jogadores estarem aptos para poder jogar, eu tenho certeza que nossa equipe vai alavancar no campeonato. Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Para você. Se é gostoso esse desafio para um jogador como você? Dúvida. Eu sou movido a desafios e isso me motiva muito. É difícil, sem dúvida, a pressão vai ser grande, eu vou ser muito cobrado quando entrar dentro de campo, mas é isso que eu gosto, né? Eu passei por alguns mercados alternativos onde a cobrança não era tão grande e a minha alegria e satisfação também não era a mesma de competir, né? Então, isso aqui no Brasil eu estou num clube que vai me cobrar muito, mas eu tenho certeza que também vai me apoiar. Então, com isso, eu acredito que com um bom trabalho, um bom desempenho, o torcedor vai estar do meu lado e as coisas vão fluir naturalmente. Agora sim, Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Juliano, boa tarde. Duas questões. A primeira, você conhece seu corpo melhor do que ninguém. Quantos jogos você acha que você vai estar no nível que você mesmo vai curtir o seu nível de futebol? Quanto tempo você acha que será necessário, levando em consideração que o Corinthians só está jogando de final de semana? Quantos jogos você acha que estaria no ritmo legal? E uma segunda, a diretoria passou 7 meses sem contratar ninguém, como já falado pelo presidente, dispensou alguns jogadores, e o primeiro movimento financeiro foi contigo. O primeiro investimento de dinheiro foi com você. Eu queria saber se você tem noção desse contexto, de que 7 meses a torcida ficou sem nenhum reforço e você foi o primeiro que a diretoria resolveu botar investimentos. Se você tem noção dessa sua importância, você não é só um jogador sendo contratado, e sim o jogador que foi buscado depois de 7 meses. Obrigado. Desculpa, me lembra a primeira em relação ao jogo, a tempo de jogo, isso é um pouquinho do corpo, né? Eu me sinto bem fisicamente, estou ganhando ritmo de jogo, de treino, né? Mas é muito diferente do que um jogo de 90 minutos ou uma condição normal de jogo. Então, eu não consigo te dizer, porque essa é muito subjetivo isso. Quanto tempo eu vou aguentar, o meu corpo vai aguentar? Eu me sinto bem. Mas quando eu for para uma situação específica, que é do futebol, do confronto, do 1 contra 1, do bater na área, voltar, é aí que eu vou sentir como é que eu estou realmente. Então, eu não consigo te dizer, eu preciso de 3, 4 jogos. É uma questão de jogar o primeiro, e ganhando ritmo, e progredindo, e evoluindo, me sentindo melhor, porque o fato de nós não jogarmos no meio de semana, isso está me dando mais tempo de treinamento. Então, isso eu estou adquirindo esse ritmo. E é uma questão de tempo, né? Eu preciso de mais algum tempo para estar 100%. Eu não consigo te definir quantos jogos exatamente, mas eu preciso de um pouquinho de tempo para entrar no ritmo. Em relação à tua segunda pergunta, eu consigo entender, eu tenho na minha cabeça assim, a proporção e o esforço que a direção fez para me contratar.
depois desse período de 7 meses sem contratar, diminuindo a folha salarial, dispensando alguns jogadores, trazendo, ajeitando a casa, eles deram um passo importante. Isso é um sinal de que eles confiam, primeiramente, no meu trabalho, confiam em mim e acreditam que eu posso dar o retorno necessário e ajudar a equipe, que eu acho que esse é um intuito maior, que a gente consiga montar um elenco competitivo com jogadores que consigam agregar e ajudar o clube. Marcelo Braga, do GE. Juliano, boa tarde. Também vou fazer 2 perguntas, tá? A primeira, você falou que está realizando um sonho, que era a hora de você realizar esse sonho. Eu quero saber das outras vezes, quais são as vezes que você ficou perto ou que foi procurado para realizar esse sonho também e acabou adiando. E mais uma, por favor, você deve ter visto nos últimos dias aí que um menino na internet chamado Joe fez umas análises sobre o seu, onde você pode render no campo e mostrou que são várias funções que você pode fazer, né? Acho que você até comentou esse post dele. Onde você acha que você vai poder ajudar mais o Corinthians? Claro que vai depender muito da ideia de jogo do Silvinho, né? Mas onde você acha que você se sente melhor para jogar? Obrigado, um abraço. Tá, vou começar pela segunda pergunta. Eu sou um jogador versátil, né? Eu já atuei na minha carreira em várias posições. Já joguei de extremo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, vindo para dentro, fazendo um quinto homem no meio. Já joguei na posição de 10, atrás do atacante. Já joguei de falso 9. Já joguei de segundo volante, já joguei de primeiro volante, de terceiro homem do meio. Então, nessas funções para frente, eu consigo fazer bem, porque eu tenho essa característica de ir na área, entrar muito na área, de voltar, de recomposição, de ajudar. Então, é uma questão muito de escolha do Silvinho, daquilo que ele está planejando e vendo para mim, para minha função. Mas eu estarei apto, independente da função que ele me coloque, para fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho e ajudar os meus companheiros. Em relação à primeira pergunta, sim, eu fui sondado pelo Corinthians várias vezes, até mesmo na época do Tite, do Mano, algumas oportunidades onde nós conversamos e no final a gente não chegou num acordo. Também era um outro momento, né, na minha carreira, e eu estava fora e eu optei por permanecer onde eu estava por mais um tempo. E agora, nesse momento, é o momento ideal, estou com 31 anos, eu sou um jogador realizado na minha carreira, sou um jogador feliz e Deus tem realizado muitos sonhos na minha vida e Ele me mostrou que esse era o caminho e por isso a decisão de vir realizar esse sonho de menino. Antes da próxima pergunta, convido novamente a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal oficial do Timão no YouTube. A próxima pergunta é do Jonas Campos, da TV Gazeta. Obrigado, Olavo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Boa tarde, Juliano. Muito bem-vindo aí. Juliano, queria saber se você acha que essas cobranças e essa expectativa, né, até excessiva, em cima de você e do próprio Renato Augusto, Pátria, ou vocês dois, na sua visão, podem de fato elevar o patamar desse nível do Corinthians, a ponto até do time brigar por algo nessa temporada? E se me permite mais uma, até aproveitando o seu histórico como torcedor, queria saber se você tem alguma inspiração aí de quem jogou dentro do clube, ainda mais na sua posição, né, que costuma consagrar muita gente no Corinthians. Queria te ouvir nesses 2 pontos, por favor. Mas eu vou te pedir desculpa, eu vou pedir para você retornar a primeira pergunta, porque travou aqui para mim. Primeira pergunta, queria saber se você acha exagerada essa confiança excessiva que estão depositando em você e no Renato, né, que estão sendo vistos como salvadores da pátria, ou se de fato você e ele chegam para elevar o patamar desse nível do Corinthians, quem sabe até para o time brigar por algo maior nesta temporada. Bom, a gente chega para ajudar, isso eu tenho certeza. Eu acredito que com a nossa experiência e a nossa qualidade e aquilo que a gente pode produzir, eu acho que a gente vem para ajudar muito a equipe. Agora, não existe salvador da pátria, porque o futebol não é um jogo individual, é um jogo coletivo onde você depende dos teus companheiros e a melhor equipe normalmente vence, né? Você com um bom jogador individualmente falando, eles podem decidir até uma partida, 2 no momento específico, mas para você vencer competições, você precisa de um grupo.
porque o futebol é assim. Então não há salvador da pátria. Há sim jogadores que estão dispostos a ajudar, a se dedicar para que o clube vença e a equipe cresça. Então eu acho que esse é o pensamento maior que eu tenho no momento. Agora, se a cobrança se a expectativa ela é grande, é uma coisa de que cada pessoa ela gera essa expectativa de alguma forma, né? De uma forma. E eu fico feliz porque é um sinal, é um reconhecimento do meu trabalho. Se eu estou gerando uma expectativa assim tão grande, tão boa, é sinal de que eu fiz algo certo na minha carreira. Então isso é bom. Por outro lado, que vai ter a cobrança, que é natural do futebol. E se eu não quisesse cobrança, também eu não viria para o Corinthians. A questão da segunda pergunta, desculpa. O jogador que eu gostava muito do Ricardinho, porque ele era um meia. Na verdade, tinha mais jogadores. Do lado esquerdo era o Kleber, que depois eu joguei com ele também. Kleber, Gil, Ricardinho, o lado esquerdo do Corinthians. Era maravilhoso ver eles jogando e eu me espelhava muito no Ricardinho, porque é um jogador muito inteligente, tem características semelhantes com a minha, é um jogador de criação, era um jogador de último passe, então eu gostava muito dele. Plácido Berci, do Grupo Globo. Juliano, seja bem-vindo a São Paulo, boa sorte nessa sua caminhada com a camisa do Corinthians. Ainda sobre essa questão da sua memória afetiva de torcedor, eu queria que você destacasse quais são as suas grandes lembranças de torcedor. Você acabou de falar que se inspirava nesse time de 2002, né, do Ricardinho, mas quando você ainda nem era jogador profissional e era só um cara que gostava de futebol e acompanhava seu time, quais foram os momentos ali que te marcaram? E se você seguiu acompanhando o Corinthians e torcendo depois, já de profissional? Bom, tem um jogo, eu não vou conseguir te lembrar exatamente o placar, mas foi um jogo contra o Cruzeiro. Se eu não me engano, o atacante era o Dinei. Não sei se é dessa época ou e tinha um Mirandinha na direita. Eu não consigo te dizer exatamente, mas teve um jogo que era, se eu não me engano, Campeonato Brasileiro, era Corinthians e Cruzeiro. Depois vocês me corrigem se eu tiver errado. Então esse foi um jogo e o Dida era o goleiro. Eu lembro, o Dida era goleiro. E é um jogo que me marcou bastante, né? Um jogo muito bonito porque o Corinthians naquela época era um time que jogava muito para frente, um time muito técnico, e eu gostava muito de assistir os jogos do Corinthians. A segunda, desculpa? Se você seguiu acompanhando o Corinthians e seguiu sendo torcedor assim já depois de jogador profissional. E esse jogo contra o Cruzeiro que você falou foi a final do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians acabou sendo campeão, né? Exatamente. Então, depois de profissional, você acaba segurando um pouco aquilo que você fala. Por quê? Porque nós, como jogadores, temos uma proporção muito diferente e muito maior. Então, quando você diz, eu sou torcedor daqui, eu sou torcedor do Corinthians, e isso depende de como você fala, onde você está, isso leva uma proporção diferente daquilo que deveria ser. Porque o sentimento que você tem, você é torcedor, e isso ninguém muda e não tem problema nenhum. Mas, às vezes, as pessoas, elas deturpam isso e usam de outra forma. Então, depois de profissional, eu continuei torcendo, mas reservadamente para mim. Nivaldo Decilo, da Band. Opa, legal. Obrigado, Olavo. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo aí, Juliano. Boa sorte para você. Eu queria abordar dois aspectos com você. Você deve ter acompanhado o time nesse tempo, viu o jogo contra o Flamengo, deve ter acompanhado o time nesse tempo que você está por aí. E eu queria, se você pudesse avaliar o que você percebe de fragilidade ainda nesse time do Corinthians. E uma outra questão com relação ao Silvinho. O que você tem observado do trabalho do Silvinho? O que é que te chamou a atenção do trabalho do Silvinho? E se ele falar para você, Juliano, conto com você no final de semana, o que você diria para ele em termos da sua condição? Você já falou da vontade, mas em termos da sua condição. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou começar também pela segunda, em relação ao Silvinho. Eu já trabalhei com ele na seleção, eu sei a forma que ele tem de trabalhar, aquilo que ele entende como jogo. Se ele chegar hoje ou amanhã para mim e dizer, conto contigo no domingo, eu estou à disposição. Como eu disse anteriormente, seja para 5 minutos, para 10, 45 ou o jogo todo. A partir do momento que eu tenho condições de estar no jogo, eu gostaria de estar. Agora é uma decisão especificamente dele.
Questão ao nosso time, as fragilidades, eu acho que nós evoluímos um pouco na questão defensiva, apesar de que esse último jogo foi uma questão atípica, nós sofremos 3 gols. Nós estamos com um pouco de dificuldade na nossa criação, vindo de trás, eu acho que isso é algo que a gente pode melhorar. E também no último terço de campo, a gente precisa construir melhor as jogadas no último terço de campo, a gente não está chegando com tanta facilidade nesse setor, e com isso as nossas chances criadas elas não têm sido tão grandes ou tão claras de gol. Então acho que esses são aspectos que a gente está trabalhando e que vai melhorar.